Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham visto aquele conteúdo que eu coloquei para vocês, porque assim vai facilitar a nossa explicação e o aprendizado de vocês, tá bom? A compreensão do conteúdo, tá bom? O material resumido já está no mural, viu? De História 1. E esse assunto, que é Brasil Colônia, né? Lá no material que eu coloquei para vocês, nós temos lá falando da expansão comercial da Europa, né, as viagens marítimas, né, o Estado Nacional Moderno, que é o Estado centralizado. Então, para poder a gente entender a história do Brasil, a gente tem que entender todo esse contexto, né? E o Brasil ele está inserido nesse contexto do mundial do século XVI, XVII, que é o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É uma política, né? É uma política feita por vários países europeus, né? Era um momento de expansão e a forma de expandir, que se chamou na época que se chama hoje, aliás, se chama de capitalismo comercial, a acumulação primitiva de capital, ela é primitiva por quê? Porque foi inicialmente as primeiras formas de acumular capital, né? E é primitivo também porque foi muito violento, né? Foi às custas de morte, de muita batalha, às custas de sangue, de civilizações que desapareceram ou que se foram desmanteladas, tanto na África como aqui na América, né? Então, o Brasil está dentro dessa engrenagem mundial que é dentro do antigo sistema colonial. E o que é o antigo sistema colonial? Ora, esses países europeus, eles se lançaram no mundo, né? A busca de novas mercadorias, né? Primeiro, o objetivo principal era pegar produtos sem passar pelos atravessadores, trazer produtos da China, da Índia, ali do Oriente Médio, países árabes, eram produtos caríssimos que na Europa a Europa não conhecia muito pouco, apenas uma pequena elite conhecia. Então, eles não tinham conhecimento de açúcar, de noz moscada, de canela, de pimenta, nem pimenta do rei, nem pimenta malagueta. O próprio sal era muito difícil, né? Tem essa facilidade que tem hoje, né? O cravo, né? E tecidos, metais diferentes, tapetes, né? Tinturas, né? E lembrando que eram formas de você fazer com que os alimentos não estragassem, porque não existia ainda geladeira nesse período. Então, quando chegava na Europa, esses produtos eram muito caros. Então, para poder não ter que passar por esses atravessadores, principalmente os italianos de Gênova e Veneza, então o que, é que eles faziam, né? Procuravam rotas alternativas. É nessas rotas alternativas que a América, ela entre aspas, né? Ela é descoberta, né? Porque na verdade já se sabia, os próprios Vikings já tinham andado aqui, já sabia-se que a Terra era redonda, né? Primeiro os espanhóis acham aqui a América Central, né? As ilhas ali de Cristóvão Colombo, 1492, né? Os espanhóis tinham o Tratado de Tordesilhas, né? Que o que fosse achado ao longo de tantas léguas seria da Espanha e outra parte seria de Portugal. Então, os próprios espanhóis já tinham andado aqui no Brasil antes de 1500, então não foi bem uma descoberta, né? Então, quando eles... mas não podiam tomar de conta porque já tinham um acordo com Portugal e o Vaticano, né, a Igreja Católica, né? Então, o que foi? O que é o sistema colonial? O que é o antigo sistema colonial? Na verdade, é simples. Na verdade, se procurava produzir alguma coisa nas colônias, o Brasil era uma colônia, né? E trazer produtos feitos lá na Europa para cá, vender caríssimo e levar produtos para a Europa bem baratinho, certo? Então, era o que se chamou também de pacto colonial. Eu vou já explicar para vocês, certo? Então, o pacto colonial era justamente isso, né? O antigo sistema colonial. Então, por que o Brasil foi colônia? Né? O objetivo principal, alimentar o mercantilismo europeu,
O Brasil fazia parte dessa engrenagem. Essa história de dizer, porque Portugal tirou a riqueza do Brasil. Portugal não tirou a riqueza do Brasil, não. O Brasil não era país. Não era brasileiro. Quem veio para aqui foram os próprios portugueses. Né? Explorar as terras aqui e dominar os nativos aqui, quem eram os verdadeiros donos da terra, que eram os índios. Aí sim, eles vieram, destroçaram essas civilizações, desmantelaram suas economias, desmantelaram sua cultura. Então, foi isso que de verdade aconteceu. Né? Então, nunca é bom dizer isso. Então, os princípios mercantilistas, que é o capitalismo comercial. Por que a gente chama de capitalismo comercial, pessoal? Porque nessa época não tinha indústria. Tudo que era feito era chamado de manufatura. Né? Tudo que era nesse período. Né? Então, ferramentas, roupas, utensílios domésticos, armas, tudo era feito à mão nas manufaturas, nas oficinas. Por isso que o nome a gente chama hoje, ainda hoje, quando você sabia fazer vinho, cerveja, sabia fazer roupa, sabia fazer móvel, sabia fazer arma, trabalhar com ferro, tudo isso chamava de quê? Ofício. Então, por isso que a gente ainda hoje tem um nome de oficina. Né? Então, cada país utilizou uma política diferente. E Portugal, quando chegou ao Brasil em 1500, na verdade, Portugal não estava interessado no Brasil. O Brasil não tinha nada de interessante, né? Naquele momento, porque Portugal tinha outras colônias lá no Oriente e na África também. Então, quando o Pedro Álvares Cabral ele chega aqui, na verdade, ele toma posse para dizer que já era dono da terra aqui, que tinha encontrado tal, fazia o documento, mandava para o rei da Espanha, rei de Portugal, mas ele não fica aqui, ele segue seu caminho para a África, onde ia, na verdade, para a Índia atrás de pimenta, né? O Brasil passou a ser só uma rota. O Brasil só passa a ser colonizado mesmo quando Portugal começa a perder suas colônias para a Holanda, para a Inglaterra, para a França. Aí Portugal volta-se para o Brasil para extrair um produto que era bastante cobiçado também, que era o pau-brasil, que era uma tintura muito cobiçada, que era a tintura vermelha, né? Outra coisa também desse período, que nós vamos ter no Brasil colônia duas fases, né? Vários produtos, mas são duas fases. A fase canavieira, que é de 1530 a meados do século XVII, e depois a extração do ouro. A extração do ouro, nós vamos falar aqui na próxima aula. Por enquanto, nós vamos falar só do açúcar, como era a economia, como era a sociedade. Outra coisa que nós não podemos esquecer é sobre a questão do escravo. Bom, quando os portugueses chegaram aqui, eles primeiro utilizaram a mão de obra escrava forçada, né? De início foi o escambo, né? A troca de mercadorias, mas o indígena ele não entendia para que juntar produtos, porque se ele quisesse alguma coisa, ele ia no mercantil dele, que era o quê? A floresta, era o rio, era o mar, ia pescar, ia caçar, não faltava nada. Eles não entendiam, porque eles estavam no outro estágio de desenvolvimento social. Não era de trabalhar no pesado, de acumular material, de acumular produto. E o europeu queria, de toda forma, acumular esse produto e levar para a Europa. Então, muitos índios não aceitaram isso, entraram em choque, e aí onde houve a matança, aprisionamento, e eles passaram a ser escravos. Só que tinha um detalhe. O escravo africano, o escravo americano, o índio, ele não dava lucro para todo mundo. Então, foi que o governo português pensou, não, a gente tem que procurar alguma coisa que dê lucro para todo mundo. Então, eles optaram pelo quê? Porque o indígena só vai dar lucro uma vez, pelo escravo africano, a mão de obra africana. Por quê? Porque lá na Europa já utilizava, era uma prática comum na história mundial, essa questão da escravidão. E o africano, por que é que ele foi escolhido, entre aspas? É porque quem, na verdade, escravizava o africano era o próprio africano. Civilizações mais avançadas dominavam outros povos avançados, ou menos avançados, com tecnologia inferior, dominava e escravizava e vendia, trocava por mercadoria. Então, veja bem aqui no slide, né, a seta 1. O Brasil manda produto para a Europa manda produto para o Brasil.
Aí a Europa, os produtos que chegam do Brasil, manda para a África. Então, por exemplo, o melaço, que servia para fazer o rum, aguardente, né? O fumo, né? E aí levava esses produtos para a Europa, né? Na Europa vendia caro, levava para a África produtos manufaturados, e esse produto brasileiro também comprava o escravo bem baratinho, porque ele foi aprisionado, levava para o Brasil e vendia caríssimo. Só para vocês terem uma ideia, o preço de um escravo era em torno hoje, mais ou menos, o preço de um carro popular, em torno de 40 mil reais. Então era muito caro. Ora, mas por que se comprava uma coisa tão cara? Porque o lucro era muito grande, né? Que de início utilizou, quando começou a produção açucareira, o açúcar era muito caro. E veja que o Portugal nem era o principal país que lucrava, porque quem financiava e quem refinava eram os holandeses que tinham essa tecnologia. Então, os portugueses só plantavam aqui, mandavam para a Europa, os holandeses distribuíam. Então, o escravo ele dava lucro 3 vezes. E por que é que se não pensou na questão humana, humanitária do africano? Por uma questão ideológica. Como assim? Primeiro, ele não é cristão. Ele não é batizado. Se ele não é cristão, não é batizado, ele não tem alma. Se ele não tem alma, ele não é gente. Se ele não é gente, pode fazer dele a mercadoria que quiser. Então, o preconceito, assim, dizer, o preto não é gente e tal, é dessa época aí. E daí que se começa também a desmantelar a cultura africana, os africanos que vieram para cá, não é, eles não vieram escravos para cá, eles vieram escravizados. Não existe o escravo, ninguém é escravo. Você é escravizado, ninguém quer ser escravo. Então, não vieram porque pediram para cá. Por isso a injustiça que foi feita com esse povo, que foi mudada a sua cultura. Eram trazidos de uma forma que nunca os parentes na mesma região, no mesmo barco. Na metade do caminho, uma parte era jogada no mar porque morria. Quando chegava aqui, outra parte morria porque ou adoecia ou ficava muito triste, né? E morria, né? Porque não conhecia a língua, a religião totalmente diferente e tal. Então, o escravo dava lucro 3 vezes, o lucro era enorme. E o açúcar era vendido a preço de ouro lá na Europa. Então, por isso que utilizou a mão de obra escrava. E a Igreja Católica abençoava, por quê? Porque a igreja ganhava o seu também. A igreja protestante, que a gente chama de crente, mesma coisa também, nos países que não eram católicos. Então, e abençoava e dizia que não era pecado, porque eles não eram cristãos, portanto, podia fazer o que quisesse, e por aí vai. Ou seja, a ideologia aí é mais financeira do que religiosa, né? Então, veja bem, na verdade, esse pacto colonial, ele inicia aí no século XVI, né, e é o que a gente, hoje é o início da divisão internacional do trabalho, né, ou seja, se produz produtos agrícolas e a metrópole produz produtos industrializados, que na época eram manufaturados, né. A colônia não tem governo próprio, porque quem governa é a metrópole, nossa metrópole era Portugal, e Portugal, a metrópole vai ter um monopólio comercial, ou seja, só ele pode negociar. Se os produtores aqui do Brasil quisessem vender para outro país, não podia, tem que ser só para Portugal. Então, aqui não podia ter indústria, não podia ter manufatura, não podia fazer negócio com outro local. Então, monopólio. Esse é o que se chama de sistema colonial. Ou seja, os portos para outros países são fechados, é o que a gente chama também de protecionismo, né? A produção colonial, redução de importação, né? Só importa se for da metrópole. E assim, o Brasil ele não cresce, não se pode. Então você diz assim, professor, por que aqui os Estados Unidos cresceram? Né? Por que aqui os Estados Unidos eles cresceram e o Brasil não cresceu? É porque a gente foi colonizado pelos portugueses, e a gente tem aquela piada de dizer que português era burro, né? Não, os portugueses não eram burros de forma alguma, gente. Português não era um burro de forma alguma. A forma que foi colonizado o Brasil é que faz dizer, porque lá em algumas colônias lá dos Estados, onde hoje é Estados Unidos, as chamadas 13 colônias lá foi uma colonização de povoamento. Lá eles tinham uma manufatura própria, chegavam até a fabricar arma, aqui não podia nada disso. Tinha um comércio, intercâmbio comercial e de manufatura com outras regiões, com
com as Antilhas, com a própria Europa, e a Inglaterra, que era a metrópole onde hoje é os Estados Unidos, elas não estavam muito preocupada com, com as 13 colônias americanas. Né? Quando a Inglaterra quis tomar as rédeas, já era tarde demais. Aí nós vamos ter a Revolução Americana, os Estados Unidos ficam independentes em 1766. Já o Brasil, não. O Brasil, ele continua com mão de ferro. Portugal é o chamado Pacto Colonial. Está aqui, ó, matéria-prima. Brasil, colônia, matéria-prima, né? Manda para lá gêneros tropicais. E Portugal, que é a metrópole, o que é que faz? Faz manufaturas, que é o que a gente chama de produto industrializado, e vende caríssimo para a colônia. Então a gente nunca teve a chance de ter indústria própria, porque Portugal não possuía, e a gente não se desenvolve, a gente fica parado no tempo, praticamente esse tempo todo. É o ciclo do açúcar, pessoal. Ele é do século XV ao século XVII, na média, né? Não quer dizer que parou quando chega no século XVII, no auge, não quer dizer que o Brasil deixou de produzir açúcar, não é isso, não. Ele foi feito principalmente aqui no Nordeste, porque os investimentos maiores foram no Nordeste. Não é porque os outros locais, as outras capitanias não tinham dado certo porque é questão de índio e tal. Não, é porque o investimento era muito alto, tinha que ter muito capital. Então, por isso que no Nordeste vai propiciar o solo favorável, né, o clima, né, que é o clima quente e úmido, que para a cana-de-açúcar é ótimo, ali no litoral brasileiro, onde hoje é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é bem parecida com esse aqui, da vegetação parecida com esse pé de serra nosso aqui. E no litoral, porque ficava mais fácil de você transportar para a Europa, né? Onde hoje é onde hoje aquela região ali da Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, até chegar ali na Bahia, tudo isso ali produzia cana-de-açúcar. O Brasil era o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Já tinha a experiência de produzir nas ilhas lá portuguesas, né? Açores, Cabo Verde e Madeira. Então vai ter muita gente querendo consumir esse açúcar na Europa, era caríssimo, muito caro, né? Feito com mão de obra barata aqui, de graça, que é o escravo, entre aspas, né? Porque o escravo era caro, né? E vendia lá muito caro, né? Então, isso nós vamos ter a participação do capital holandês, né? O financiamento da produção, transporte, refino e distribuição na Europa. Então, veja que o lucro era muito, muito grande. Então, nós vamos criar aqui no Brasil uma sociedade bem típica aqui, que ainda hoje, nos dias atuais, essa sociedade, pessoal, ela vai ser reflexo, né, nos interior ainda mais, dessa época colonial. Que tipo de sociedade era essa? Né? Que tipo de sociedade era? É uma sociedade patriarcal, tá aqui uma gravurazinha, né, Nordeste, onde tinha os principais produtores, tinha também São Paulo, São Vicente, é o litoral de São Paulo, né, que também produziu uma parte ali do Rio de Janeiro, mas o grosso mesmo era o Nordeste, né. Nós vamos ter essa produção de engenho, e ao redor desse engenho, pessoal, aí nós tínhamos os homens livres, né, que era o pessoal que produziu açúcar. Ao redor tinha as senzalas onde os escravos moravam, a igreja, a casa paroquial. Nós vamos ter as câmaras os chamados homens bons, que na verdade de bons não tinham nada. Era uma sociedade onde o senhor, quem mandava em tudo, ele fazia praticamente suas próprias leis. Daqui que a notícia chegasse em Portugal, né, ele cobrava imposto, ele fazia tudo, né. E as senzalas, a gente sabe que era um lugar insalubre, né? O escravo vivia na média de 7 a 8, 9 anos, ou seja, vivia muito pouco. Quando envelhecia, já muito a vida deteriorada, né? É uma situação muito complicada para esse pessoal. Então, nós vamos ter uma sociedade de escravos, a base da pirâmide, nós vamos ter uma sociedade rígida, onde você nasceu aqui, dificilmente você muda de vida. Um comércio sempre para exportação, você não tem de uma região para outra região o intercâmbio comercial. Você tem uma sociedade onde a mulher não tem vez, né, da cozinha, mal vai na sala, onde tem que fazer tudo, não tinha necessidade de saber
ler e escrever, se soubesse costurar e cozinhar, estava muito bom. E as pessoas pobres, mesmo os que não eram escravos, livres, os mestiços e os que não eram escravos, esses levavam uma vida parecida com o machista igual ao dono de terra, né? Então, uma sociedade muito conservadora, né? A sociedade aqui no Canavieira, né? Do senhor de engenho. Que toda a produção era feita para levar para a Europa, né? E sem falar onde as mulheres não tinham vez, os estupros eram normais, né? O estupro também com as escravas também era normal, né? Tem que entender que o escravo, pessoal, ele não só trabalhava tanto no Brasil da parte da extração de pedras preciosas e ouro, como também na sociedade canavieira, né? Isso perdura, gente. Essa situação aqui do Brasil, colônia, ela perdura até 1500, 1600, 1700, 1800, começo de 1800. O Brasil ainda é uma colônia. Temos aí 400 anos de uma sociedade altamente elitizada, machista, violenta, e onde o bom senso, uma elite que não tem pena de ninguém, certo? E tudo porque Portugal, o governo português, fazia com que isso acontecesse. Então, o, 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 os escravos eram a mão de obra que fazia prédios, que fazia pintura, tinham escravos que tinham uma mão de obra qualificada estupenda. Quem pensa muito no escravo como aquele cara que só sabe plantar cana-de-açúcar, cortar, trabalhar no sol, levar chicotada. Não, mas os escravos faziam escravos e escravas sabiam cozinhar muito bem, muitos deles, arquitetura perfeita, engenheiros, muita gente estudada veio como escravo para cá. Não é que o escravo, quando ele foi escravizado lá, ele era fraco, ele era burro, não é isso não. É porque quando esses povos africanos ele foi dominado, eles não conheciam uma coisa que o europeu já conhecia, que tinha feito intercâmbio nas rotas comerciais com os chineses, que era o quê? A pólvora. Então, eles conheciam a pólvora. Então, quando entrou em combate com os africanos, não tem como o africano, os povos africanos, que eram várias civilizações africanas, né, belíssimas, eles teriam que combater com os europeus que tinham canhões e mosquetes, né, que a gente chama de mosquetão hoje. Não tinha como, né, contra flecha, um canhão quando atingia, né, bombas, né, morteiros, né, e não tinha como, né, isso. Então, por isso que eles foram dominados. Não é porque eles eram fracos, porque eles foram escravizados porque quiseram, porque queriam sair de lá. Não, vamos tirar isso aí, de forma alguma. Então, gente, então a sociedade açucareira, né, a gente vê aqui, né, os escravos sempre pés descalços, né, é uma sociedade basicamente rural. Existiam as cidades, as zonas urbanas existiam, mas o grosso da população, 70%, 80%, era na zona rural. O patriarcalismo, onde o chefe de família que sempre manda, e, né, sociedade de senhores escravos. Nós vamos ter também, pessoal, nesse Nordeste, aliás, nessa economia, além do ouro, que nós vamos falar lá na frente, que não é nessa aula aqui, nós vamos também ter outros produtos aqui no Nordeste. Nós vamos ter outro tipo de civilização fora da cana-de-açúcar. Qual é? Nós vamos ter a civilização do couro. Essa civilização do couro e outros produtos vão dar suporte à produção, tanto açucareira como a produção canavieira, como a produção aurífera do ouro, né? Também chamada de civilização do couro. Isso vai ser feito de qual forma? Eles não vão ficar no litoral, essas fazendas de gado não vão ser feitas, não vão ser estabelecidas no litoral, por quê? Perto da cana-de-açúcar. Porque, lógico, corre o risco de eles comerem a cana-de-açúcar. Então, o gado é levado para o interior. Ele entra na beirada dos riachos e dos rios, na beira dos riachos e dos rios, e vão adentrando e vão formando os primeiros currais. Esses currais lá na frente vão se formar em vilas, essas vilas depois vão se formar, esses currais vão se tornar fazendas, essas fazendas vão se tornar vilas, os donos desse gado vai ser o pessoal do litoral, e aí nós vamos ter uma característica, né? Quem é que vai cuidar
Quem é que vai cuidar desse animal? Porque se colocar o escravo, ou você dá a alforria para o escravo, para ele cuidar, ou você vai colocar quem? Então vai ser o trabalhador livre, não vai ser o escravo. Porque se fosse o escravo, ele poderia fugir. E como é que vai ser pago? Como é que vai ser pago? Porque não tinha transação bancária. Não tinha como o cara ir buscar o dinheiro lá no engenho, lá no litoral. Era muito longe. Você imagina aqui que nós estamos no interior, esse interior do Nordeste todinho. Então não tinha como. Não compensava. Então o pagamento desse pessoal era feito através de quê? De cada 5 reses que nascia, que chamavam na época de reses, ou bezerro que nascia, o boiadeiro ficava com 1 ou 2, dependendo de cada patrão. Como é que esse gado se transportava? O gado bovino, né? Porque tudo é gado. Cavalo é gado, bode é gado, carneiro é gado, cavalo é gado, tudo é gado. O gado bovino, ele mesmo se transportava, porque ele mesmo caminhava. E é uma economia amonetária. Por quê? Porque o trabalhador que cuida do gado, ele não vai receber pagamento. Não é monetário. Então, aos poucos, esse próprio cuidador, esse próprio vaqueiro, vai ter seu próprio rebanho e também vai ter sua própria fazenda. Né? E isso por quê? Porque esse gado bovino, depois era feito a chamada carne seca, que era levado tanto lá para a região mineradora, como para a região açucareira do litoral. Porque tinha que ser carne seca. Por que carne seca? Porque não estragava, com muito sal, para não estragar. Mas era a proteína daquele momento, não tinha geladeira. Então, a gente tem que se adeter a isso aí. E interessante que tudo era a roupa era de couro, a cama era de couro, a cama do vaqueiro era de couro, o chapéu era de couro, o cantil da água era de couro, o local de botar o alimento era de couro, a panela era de barro. Era uma vida tremendamente desconfortável. Depois não, quando começa a ter as fazendas, que começam a ficar mais estabelecido, né? Aí começa a nascer as cidades, né? E aí muita gente vai se dar bem com isso aí. Por quê? Porque nessa produção da carne seca, pode observar que hoje tem uma gíriazinha, um dizerzinho, que diz assim, rapaz, fulano tá por cima da carne seca, né? É porque nessa época aí muita gente enricou. E nas feiras de gado, para vender o pessoal ficava em cima das mantas de carne salgada. E aí tem os leilões para levar essa carne para longe para ser vendida, né? E aí é interessante a gente ver que é bom a gente ver que nesse período aí nós vamos ter uma sociedade no interior bem parecida com o do litoral, né? Nessas fazendas. Né? E aí quem chega primeiro no interior é o gado, né? E aí nós vamos também ter o fumo que vai ser para fazer a troca com os escravos, né? As drogas do sertão, que é das florestas, os produtos que são extraídos da floresta, e lógico a agricultura de subsistência, né? O arroz, o feijão, né? O milho, e tal. Então não era só a cana de açúcar, né? E é interessante que nisso nós vamos ter a cultura do sertão, aqui do interior do Nordeste, a vaquejada, tal, né, que hoje, né, é muito protesta sobre a questão de maltratar o animal, né? E não é à toa, pessoal, que as maiores cidades do interior do Brasil são justamente as cidades onde tinham, tirando Petrolina e Juazeiro do Norte, né? Que são grandes também. Mas todas as outras, tirando as capitais, são todas cidades onde tinham as maiores feiras livres, né? De transação de animais, do gado bovino, de venda de carne, couro, que era o que é Feira de Santana, que é a maior cidade do interior do Nordeste, Caruaru, né, no Pernambuco, Campina Grande, Caicó, essas eram as maiores. E as outras, todas hoje que existem, são dessa época. Tem um Juazeiro que cresceu por causa da Romaria, que é a nona cidade do interior, né? E tirando Petrolina, que é por causa do perímetro irrigado do Rio São Francisco. Tirando essas duas, todas elas foram por causa das feiras de gado.
o próprio, o próprio, o próprio sistema fazia com que isso acontecesse, para abastecer a região mineradora e a região canavieira. Então, veja que o índio e o escravo, né, era uma grande fonte de lucro. Muita gente ganhava dinheiro, né, fazendo o tráfico, né, e era permitido, né. Mas nisso aí, muitas civilizações africanas e muitas civilizações foram destruídas, a cultura desmantelada, foram obrigados a serem cristãos à força. Por isso que a gente tem um problema muito grande de dizer que a cultura africana é ruim, porque era uma forma de você dominar outro povo, você desmantelar a cultura de outro povo. Dizer que o índio é preguiçoso, né? Dizer que o negro é ruim, é violento, né? Porque, lógico, o cara é escravizado, sai de sua terra, perde sua cultura, perde sua família e ele ainda é chamado de violento. Né? Já pensou? Você desmantelou a própria religião africana e religião dos índios, foi a própria igreja católica, a igreja protestante, né, botaram na cabeça de dizer que era coisa do diabo. E as pessoas ainda hoje acreditam, quando na verdade são religiões e culturas riquíssimas que a gente tem que admirar e preservar. Nós temos aqui mostrando aqui para vocês, para quem está de celular, é complicado, né? As rotas vindas dos escravos, de onde eles saíram, os principais locais onde eles saíram da África e vieram para o Brasil. Né? Veja que vieram para a América Central, para a América do Sul aqui, América Espanhola, né? E para onde hoje é os Estados Unidos ali, né? Principalmente, né? Nós vamos ter a decadência aqui do açúcar aqui no Brasil. Não quer dizer que o Brasil deixou de produzir açúcar, mas o Brasil ele entra em decadência, o Nordeste brasileiro, por isso que o Nordeste ele não se expande, ele para no tempo, porque nós vamos ter um acordo político, a chamada União Ibérica, que vai de 1580 a 1640, que era a união entre Portugal e Espanha. Né? Foi o período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis, né? Que foi dominado pela Espanha. E aí Dom Henrique assume o trono e falece em 1580, e aí Filipe II da Espanha invade o país e impõe o governo. Só que a Espanha era inimiga da Holanda, que era quem financiava o açúcar de Portugal, a produção de açúcar e a distribuição. E aí, nesse caso, Portugal, que ficou sendo dominado pela Espanha, passa a ser, né, inimiga de quem financiava. Então, o acordo da nobreza portuguesa determina a manutenção dos órgãos administrativos, né? Nós vamos ter Holanda, um dos inimigos da Espanha, impedido de fazer comércio com qualquer possessão da espanhola, e o comércio do açúcar no Brasil, que tinha participação holandesa, é atingido. Então, os holandeses invadem o Brasil, tentando romper o bloqueio com a Espanha, porque a Espanha passou a ser inimiga, com a união desses dois países, Espanha e Portugal. Né? E aí a Holanda invade o Brasil, que é a chamada invasões holandesas, que é de 1624 a 1654, ou seja, 30 anos de litígio, de briga, de guerra, né, que foi o que a invasão holandesa? A tentativa de romper o bloqueio, né, econômico imposto pelo governo espanhol no comércio do açúcar. Né? Tenta invadir em 1824 a Bahia e fracassa. Né? Eles vão criar uma companhia, que essa criação dessa companhia, que é a famosa Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa mesmo de vender e trocar manufatura, vai fazer com que eles busquem outras alternativas para produzir o açúcar. E aí, finalmente, eles tentam invadir Portugal, que ficou conhecido como a Batalha dos Guararapes, né? Tem até um filme antigo da década de 70. O principal governador deles lá era o Maurício de Nassau, né? Governante holandês, responsável pelo controle do Pernambuco, né? Que ele trouxe uma coisa interessante. Lembrando que a Holanda, nesse período, gente, era importantíssima e muito modernizante. Né? Talvez se a Holanda tivesse feito essa colonização, hoje o Nordeste tivesse sido diferente. Só para a gente ter uma ideia, foram eles que fundaram onde hoje é a cidade de Nova York, né?
Então, modernização e urbanização, embelezamento das cidades, com a via de artistas holandeses, financiamento para dono de engenho. Eles colocaram também liberdade de culto, que os portugueses não deixavam, só deixavam se fosse religião católica. E aí, nós vamos ter, quando os holandeses são expulsos, né, o Brasil entra em crise. Por quê? Porque quem distribuía o açúcar do Brasil eram os holandeses. E aí o Brasil deixou de produzir, e para piorar a situação, os holandeses começam a produzir açúcar lá onde hoje é ali nas Antilhas, ali onde hoje é Cuba, né, El Salvador, Belize, naquelas ilhas ali da região central. A Inglaterra e a França começam a produzir açúcar a partir do beterraba, passou a ter açúcar no mundo inteiro, o preço do açúcar cai e o Nordeste começa a entrar em decadência. Quando chega em 1700, o Brasil, a sua produção cai quase pela metade, e o Brasil entra na decadência, Portugal deixa de arrecadar dinheiro, e o Nordeste, ele não deixa de, o Brasil deixa de ser o local principal da economia portuguesa. E por isso que a gente tem, ainda hoje, o Nordeste se atrasou com relação à região Sudeste, depois a gente explica no outro assunto. Né? Tá aqui o mapa onde passou a ser produzidas as novas produção de açúcar, que é na América Central, e o Nordeste brasileiro deixa de ser o maior produtor do mundo, e porque passa a concorrer com o açúcar da beterraba e o açúcar feito pelos holandeses, e ainda mais porque o preço cai muito, não era mais, não era mais vantajoso como era antes. Certo, pessoal? Então, o que a gente tinha aqui, nossa aula sobre o Brasil açucareiro, Brasil colônia açúcar, era essa parte aqui. Né? Eu já coloquei o assunto lá, né? E eu queria que vocês assistissem também um vídeo que eu vou colocar, essa minha aula, e eu vou também colocar outra aula para vocês, a gente vai ter outra aula, próximo assunto que é o Brasil do Ouro, o período aurífero, a segunda parte e última do Brasil colônia. Tá certo, pessoal? Um abraço, pessoal. Boa noite para vocês, tá bom? Um abraço.